Beleza? Aqui é Emerson dizer bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E hoje já vai deixando aquele like, galera. E hoje, galera, eu vou ensinar a baixar a melhor versão de CoinSpot para Android. Então vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tá com áudio, que eu tô com fome, tá, galera? O fone tá mais melhor. Vou abaixar aqui o volume para vocês escutarem melhor, beleza? E vamos lá. Para vocês abaixarem a melhor versão, galera, a versão vai ser de MS-DOS, tá, galera? MS-DOS, tá? Vai ser de MS-DOS mesmo. Vamos lá. Vou colocar aqui para trocar o Samsung, né? Vamos lá. Vocês vão pesquisar no seu Google, galera. Do CoinSpot. Pera aí, galera. Pera aí, galera. CoinSpot. É assim, galera. MS-DOS 1 Classic Games. Mas você não vão pelo site do Classic Games. Vocês vão vocês vão pro Classic Games mesmo. Daí, galera, vocês vão clicar, diferente do vídeo Tom Joel, né? Vocês vão clicar nesse nominho aqui, ó. Nesse nominho. Tá? Daí, só que eu não vou abaixar porque eu já instalei, né? Então eu vou apagar, né? Eu vou apagar. Daí, quando vocês virem aqui, galera, vocês vão extrair o game. Vocês clicam aqui em extrair, olha. Mas eu não vou extrair porque eu já tenho aqui, né? Vou apagar aqui um negócio, né? Vamos lá que eu vou apagar tudo aqui. Vamos lá. Vou apagar pela que depois eu apago, galera, pra saber. Daí quando vocês apagarem, galera, quando vocês instalem o jogo, né? Vocês vêm aqui no seu emulador de MS-DOS, que eu vou deixar o link da descrição, galera, a versão paga, para vocês já terminarem para vocês não comprarem a versão paga, beleza? Para vocês abaixarem ela de graça. Daí quando vocês tiverem abaixado o jogo e estiverem extraído dele, vocês criam uma pasta com o jogo, beleza? Pera aí, galera. Vamos lá. Vocês vêm aqui e colocam o nome da pasta do Tom CoinSpot, tá? CoinSpot mesmo, galera. Daí para vocês entenderem que a versão de MS-DOS, você coloca assim: CoinSpot MS. Vocês colocam assim, galera. DOS versão, né? Versão em inglês. Versão, deixa eu colocar aqui, versão. Daí pronto. Daí vocês só tá aqui. Daí quando vocês colocarem aqui, galera, a pastinha do jogo, vocês clicam aqui, galera. Pera aí que eu vou ensinar vocês logo lá como configurar no Gamepad. Você vai baixar o Gamepad na Play Store, né? Gamepad, né? Que é só pesquisar lá na Play Store Gamepad. Daí vocês, galera, vão ativar ele, né? Daí, galera, vocês colocam aqui, galera, no Ipson Central C F1 Z Enter, né? Enter. Daí, galera, o X é espaço, o B é L Alter, né? Alter, e A é R.shift. Daí pronto, galera. Se quando o jogo estiver pronto, é só vocês ir no emulador de novo, né? No emulador de novo.
Vamos voltar aqui pro nosso emulador e colocar aqui o jogo para rodar, galera. Daí você bota assim, spot, você diz aqui, ponto, exe, pronto. Daí vocês clicam aqui, daí o jogo vai começar a rodar, galera. Eu vou pegar aqui os controles do emulador mesmo, mas eu vou pegar o do gamepad para vocês verem que é melhor com o gamepad, galera. Tem uns botões do emulador, mas eu vou logo o do jogo, né? Eu vou logo pelo melhor, que é o de MS2, o botão do gamepad, né? Vamos ver. Daí quando vocês iniciar o jogo, você aperta o Z, galera, pra poder entrar no jogo, né? Daí eu vou jogar a partidinha aqui, né? Vou jogar uma partidinha aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui no Age, porque eu não sou bolado, né? Vamos colocar aqui. Então vamos lá, vamos lá. Aqui já tem, eu acho que aqui já tem uma. Não, a versão de MS2 não tem. Ah, tem sim. Vamos lá, vou botar aqui. Vamos lá, vou ver se eu faço a primeira só aqui pra vocês. Que eu não. Que isso não é bom, galera. Isso já é uma série, tá? De tutorial. Eu vou editar depois, né? Pra vocês verem como é. Como eu sou bolado. Vamos. Deixa do primeiro. E galera, já deixa o like, se inscreve no canal, já vai clicando no sininho também. Se inscreve no canal e já clica no sininho, né? Vamos lá. Eita, vamos lá. Eita, eu vou matar o bicho ali não, né? Eita, galera, já tô morrendo aqui. Mas vou morrer não, confia em mim. Vou pular isso. Vamos lá. É só pra você jogar, ver como é que joga, né? E bem, galera, eu vou deixar o link do jogo no site, tá? O site do jogo na descrição, para vocês poderem abaixar a versão. Galera, eu vou colocar também aqui a versão de Super Nintendo. Vou mostrar para vocês, tá? Caso não queira baixar a versão de MS2, vocês escolhem aí, né, galera? Vocês escolhem se querem a versão de MS2, né? A versão de MS2, né? MS2. Então, pronto, pega o negocinho aqui pra sobreviver mais rápido. Daí mata os bichinhos aqui, né? Então, vou pegar o checkpoint aqui, galera. Vamos lá, tô mais animado pra poder o vídeo sair mais direito, né? Vamos lá, pegar aqui e vamos salvar aqui o nosso amiguinho, né? E pronto, galera, vou mostrar a versão de Super Nintendo agora pra vocês. Vou mostrar a versão de Super Nintendo agora pra vocês, galera. Primeiro de tudo, né, vou baixar um emulador de Super Nintendo pela Play Store. Caso queira baixar a versão de Super Nintendo, a de 12, né, que a de 12 tem a música bem melhor. Mas eu vou na sabe qual, galera? Eu vou desativar aqui o gamepad, né? Que a gente agora vai jogar com botões. Do botões não vamos precisar mais do gamepad. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Né? Não ligue para as mensagens aqui, galera. Que depois eu faço, tá? Essas minhas tarefas. Para depois, né? Se vocês pesquisam, né? Tá? Daí no primeiro emulador que você aparecer, vocês abaixam, tá? Vocês escolhem aí o emulador, tá? É só esse daqui, né? 9x X mais. Galera. Eita, galera, parece que eu não tô conseguindo abaixar. Deixa eu ver aqui, galera. Eu vou ver o desafio aqui, alguma coisa para poder instalar o APK, né?
Vamos instalar algumas coisas. Vamos lá, galera. Vamos lá, deixa eu ver se tá gravando, né? Tá gravando, deixa eu ver. Sim, está gravando. Vamos lá, vou dar que vai de algumas coisas. Vamos lá, gente. Deixa na permissão, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver, galera. Vou desativar aqui os permissões, né? Vou desativar a permissão de alguns aqui para poder, galera, baixar aqui o negócio para mostrar para vocês, né? Então, é legal, tudo tá legal, tá? Então, já alguns apertos aqui, galera. Pera aí que vamos tentar aqui. Então, vamos ver, galera. Eu vou instalar. Vamos puxar essa. Você permita agora, né? Vamos ver que não está permitindo, né? Vamos ver. Que pode ser que tem alguma coisa errada aqui, galera. Eu não vou ocultar, né? Eu vou ocultar. Ok. Parece que tem alguma coisa errada, galera. Vou cortar uma cortadinha e já volto. Já volto, né? Pronto, galera. Finalmente estou baixando, né? Finalmente estou baixando aqui as permissões. E galera, para vocês abaixarem o jogo, né? Para vocês abaixarem o jogo, vocês vão aqui com o Spot de Nesroom, né? Nesroom. Eu vou colocar aqui. Vamos ver que esse vídeo vai ficar muito grande, né? Vamos. Nesroom. Vamos lá. Vocês abaixam pelo emulador GameNet, que é o primeiro que vai aparecer, né? Daí esse Spot é muito bom, galera, né? Vocês acham que ele é ruim, né? Mas ele é bom. Eu não vou ensinar a instalar a versão de Mega Drive ou de Master System, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. O meu celular não tem muita memória, tá, galera? Vamos lá. Vamos. Já tá começando, já começou o download, galera. Vamos esperar, tá? Vamos esperar. Espero que o YouTube não limite isso, tá? Que o YouTube tá limitando, tá? Algumas coisas. Vamos lá. Pronto. Tempo do abaixar, né? Vocês vêm aqui no emulador. Então, né? Eu vou permitir aqui. Vamos lá, load game. Você vem aqui download. Daí você vem aqui no Spot .zip. Daí o jogo vai começar, né, galera? Normalmente lembrando que essa versão de console, né? É a versão do PC, que nem a de MS-DOS. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui é uma versão diferente, né? Eu vou mostrar ela para vocês, né? Vou mostrar ela a versão normal, né? Que é mais melhor. Olha só. Aqui já dá pra ter muitos detalhes, né? Daí dá pra ver mais melhor. Vamos lá. Que eu tô com o fone agora, tá, galera? Botei o fone aqui pra poder mostrar mais pra vocês, né? Fica mais melhor pra vocês ouvirem. Vamos lá, Mata o bichinho aqui. Matou. Eu não vou jogar no modo Wave, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Então, foi isso mesmo, só isso, né? Então, vamos lá. Deixa o like, se inscreve no canal.
eu dizendo bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Então, beleza, galera. Esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Fico com Deus. Fui. Já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza?